Boa tarde, pessoal. Vamos entrando. Bem-vindos a essa live dos Diálogos Antropológicos. Olá, Adriana. Olá, Dani. Padre Wesley, sua bênção. Boa tarde, Rosana. Opa, coisa boa. Me avisem, por favor, se está tudo bem com áudio e com vídeo. Aí eu dou sequência aqui para o nosso trabalho dos Diálogos Antropológicos. Ei, Silvia, que saudade. Boa, boa, muito bem. Quanta gente. Beleza, pessoal? Vamos lá. Só ver se está tudo bem aí. Se alguém me dá um oi para dizer se está tudo ok com o som e com a imagem. Ei, Carol. Salve, Kleber, meu mais novo supervisionando. Pela bênção do Padre Wesley, tudo ok. Valeu, Dani. Dani, saudade de você. Espero que esteja tudo bem aí com a casa nova. Povo, vamos lá. Vamos continuar trabalhando. Lembro vocês, essas lives são lives curtinhas. Hoje eu vou fazer algumas coisas. Vou fazer, na verdade, vou dar um passo novo com vocês. Lembro que é muito importante os que estão chegando pela primeira vez, né, saber que tem uma sequência lógica. Tá? O pensamento que eu estou desenvolvendo aqui com vocês tem uma sequência lógica. A gente vai fazer meio que por blocos de sequência, tá? Então estamos fazendo agora um bloco inicial em que vai se estender por um bocado de tempo, tá bom? E depois a gente vai sempre aprofundando, tá? A gente vai pegando alguns tópicos e vai aprofundando estes tópicos na sequência. Então, se porventura você está chegando aqui pela primeira vez, não perca a oportunidade de correr lá, seja no IGTV, seja no meu canal do YouTube, estão todas as lives dos Diálogos Antropológicos que eu fiz até hoje, já estão disponíveis lá para vocês, tá? Em breve isso aí vai virar alguma coisa bacana para a gente poder aproveitar o melhor possível, sobretudo para aqueles aí que são profissionais da psicologia. Não é dirigida, né, exclusivamente, essa live não é dirigida a eles, mas tenho certeza que serão aqueles mais beneficiados da proposta, porque é uma das carências mais importantes, de fato, na formação do profissional psicólogo, exatamente a carência, né, de um fundamento antropológico consistente. Tá? Bom, vamos lá. A gente até agora vem falando, né, tirando, né, as consequências daquela definição clássica do Boécio, segundo a qual a pessoa humana pode ser definida como substância individual de natureza racional. Então a gente começou com isso aqui, desenvolvemos e levamos à frente aí todo o debate tomista acerca do significado desse aspecto, né, da natureza, né, esse dado essencial da pessoa humana, que é a racionalidade, né, e desenvolvemos aí né, em duas ou três lives, acho que 2 lives mesmo, né, o aspecto relacionado à razão, ao uso da razão, e o aspecto relacionado ao uso do intelecto. Tá? Depois disso a gente falou sobre a laicização, né, do criado, a laicização da natureza. Falamos então sobre também, né, uma das últimas lives, sobre a questão do sujeito estático aqui com X. Tá? Em português a gente tem estático com S e estático com X. Esse estático com X diz respeito, né, ao fato de que a pessoa humana deve ser caracterizada exatamente como esse lançar-se, né, esse devir, né, a gente se torna aquilo que a gente é, de maneira que, efetivamente, no presente, dizer quem eu sou é dizer de maneira muito explícita aquilo que eu serei. Né? Então, né, o Griegel ainda diz uma coisa muito bacana, ele fala, olha, no fim, dizer quem a gente é oferecer para o outro um espaço de confiança, né? Você pode vir a se tornar essa coisa, né? Eu posso vir a me tornar isso aqui, né? Então confia em mim. E na última live a gente falou sobre a consequência, né, do conceber a pessoa humana como sendo um sujeito estático. E a gente dizia que essa consequência tem justamente aí como consequência ética, né? Tem pode ser caracterizada, melhor dizendo, o que a gente começa a olhar para a pessoa humana com uma certa reverência. De forma que com essa última live, né, da semana passada, o que se abriu como perspectiva para a gente é algo que hoje eu quero introduzi-los. Tá? Então a gente vai começar agora a caminhar para dentro de algo que é muito importante na antropologia, que a gente está assumindo desde o primeiríssimo episódio dessa série aqui, Diálogos Antropológicos,
que é, eu disse para vocês claramente, estamos aqui adotando uma antropologia filosófica de cosmovisão, né, judaico-cristã, mais especificamente, para sermos mais precisos, na verdade, né, de teor cristão, efetivamente. Tá? E já disse para vocês, não vou ficar aqui justificando a razão desse uso, né, de uma antropologia cristã, né, tudo isso para dizer que a gente está justamente avançando para dentro agora de um tema fundamental quando a gente olha para a pessoa humana desta perspectiva, da perspectiva que a antropologia cristã nos oferece, que é justamente o tema que a gente pode chamar de senso religioso, ou, né, a experiência do sagrado. Então, olhar para a pessoa humana, segundo todo, né, o caminho que vimos fazendo até agora, é olhar para um sujeito que foi definido, foi amado, né, de uma maneira tal, foi pensado e definido, né, segundo a lógica do amor, e uma lógica que, portanto, nos obriga, e essa aqui é a ideia mais bacana, nos obriga a, se quisermos nos tornar aquilo que somos, devemos, portanto, nos identificar com o sujeito, né? Aquele que é o sujeito pleno, né? Aquele que é plenamente sujeito e que nos conferiu o ser, exatamente por ser plenamente sujeito. Tá? Então a gente está entrando nesse âmbito aqui, é um âmbito importante para a gente começar a avançar numa compreensão adequada da pessoa humana. Não poderemos, já de cara já digo isso para vocês, não poderemos, né, não seremos nunca capazes de ter um olhar suficientemente adequado para a pessoa humana, se a gente não o concebe como definido previamente, né, amado previamente pelo amor. 2, se a gente não o concebe como uma pessoa que, portanto, tem, né, uma tendência ao transcendente. E essa tendência ao transcendente tem algo dessa experiência do sagrado, né, tem algo disso que a gente pode chamar de senso religioso que está aí nas bases da nossa Constituição. Para falar de senso religioso, a gente precisaria aí, certamente abordar, e vai ser muito provavelmente algo sobre o que eu vou me deter, né, na sequência do fechamento desse primeiro bloco aqui de lives. A gente vai ter que falar de um autor que trouxe uma das contribuições mais importantes para a discussão, para a compreensão do senso religioso, que é o sacerdote italiano, já falecido, servo de Deus, inclusive, cuja causa de beatificação foi aberta já há alguns anos, que é o Luigi Giussani, tá bom? Então, mas isso aí fica cenas do próximo capítulo. Hoje o que eu quero é introduzi-los dentro dessa compreensão do como é que a gente pode olhar para a pessoa humana considerando-a desta perspectiva, né? Como é que a gente pode olhar para a pessoa humana e identificar nela, ou pelo menos, né, estar com uma disposição para identificar nela este aspecto a que a gente está dando aqui o nome explicitamente de senso religioso ou experiência do sagrado no humano. Bom, vamos lá, vamos avançar aqui no raciocínio, vocês me acompanham. Tendo dúvidas, por favor, não se acanhem, coloque atrás aqui, aproveitemos o espaço dessa live para isso. São lives, como já disse, curtas, então a gente tem que aproveitar bem o tempo que a gente vai ter disponível para isso. Então, vamos me acompanhar aqui. Falamos até agora, uma das últimas definições a que a gente chegou era justamente da pessoa humana como sujeito estático. Significa o quê? Que a pessoa humana, ela tem, né, ela se realiza, ela se torna aquilo que é, né, ela vai se tornando, vamos dizer assim, né, no gerúndio, eu acho que ajuda bem a gente a entender, ela vai se tornando aquilo que ela é. De maneira que tudo aquilo que pode definir a nossa dinâmica de sujeito é uma dinâmica em direção ao futuro, né? Somos seres de futuro. A gente se realiza no futuro. E a gente usava a palavra estático, né? Vem de êxtase, insisto, com X aqui, não é êxtase com S. Tá? Esse êxtase com X justamente, né, vem de extase, né? Ex é para fora, estase em grego vai indicar esse lançar, esse permanecer fora, dirigir-se para fora. O sujeito estático é aquele que caminha em direção, ele pode ser chamado também de homo viator. Em
a gente tem uma outra palavra, e aqui eu já vou, né, ajudando vocês a entrar na proposta dessa nossa live de hoje. Né? A gente tem uma outra palavra que pode, né, pode não, ela tem íntima relação, ela é quase sinônima da palavra êxtase, que é a palavra existir. Né? A palavra existir vem de existere, que tem aí, o que significa existere? Aqui nós estamos já saímos do grego e estamos entrando aqui no latim. Né? Existere tem a mesma ideia de extasis. Né? Nós estamos falando de alguma coisa que é para fora, e o sistere, né, é o permanecer, né, é o estar, é a estabilidade. Né? É algo que vai indicar para a gente que nós existimos na medida em que a gente permanece debruçado, derramado para fora. Né? Existir é isto, existir é fundamentalmente, né, dirigir-se para fora. Numa outra acepção, e que tem tudo que ver com isso, né, é deixar vir à tona, deixar aparecer, deixar vir para fora aquilo que há de estável na gente. Então, lembrem disso, a existência é deixar vir para fora algo que é estável na gente. Isso quer dizer que há um precedente à existência, que é este dado de estabilidade. Somos, né? O ser é estável em nós. E, né, a gente precisa fazer com que este ser estável em nós venha para fora. Né? Esse ser que permanece, que permaneceu, né, e que permanece, ele venha para fora, e isso se dá por via da nossa existência. Né? Então, esse tender, né, essa tendência para alguma coisa que nos extrapola, exato, Kleber, né, o ser, né, que está aí por trás, isso que é estável é a essência, perfeito. Né? Então, esse entender para uma realidade que nos extrapola, né, é interessante, porque pensa bem, né, dizer, tender para alguma coisa que me extrapola, mas que está aqui, e que é estável, e que é a definição, né, e que é o horizonte último, né, de compreensão da minha pessoa. Dizer, estranho, né? Porque como é que pode uma coisa como essa? Né? Dizer, eu estou extrapolando isso aqui, mas por que eu tenho isso? Por que isso aqui? Por que é preciso extrapolar isso aqui? Né? E essa aqui é a dinâmica que eu quero, né, que a gente veja hoje, que a gente entenda bem hoje. Só um parêntese aqui importante, né, que quem é meu aluno do Seminário Online de Psicologia já deve ter escutado isso, quem não fica aqui uma dica importante. Né? É muito, muito, muito útil para que a gente possa entender adequadamente certos conceitos, para que a gente possa empreender um caminho de enfrentamento, né, de questões conceituais muitas vezes complexas. É muito útil que a gente, ao invés de ficar ali, né, simplesmente matutando coisas a partir normalmente de categorias prévias que a gente já tem, a gente carrega com a gente fica tentando encaixar as coisas dentro de categorias prévias. Olha só, meu amigo Furro, bem-vindo, Furro, que alegria de ver aqui. É muito útil que ao invés de a gente ficar encaixando as coisas nessas categorias e ficar brincando com bloquinhos, é muito útil que a gente empreenda um esforço pessoal de transpor, né? Ou mais do que transpor, né? Identificar o nexo que há entre as coisas que vocês estão me escutando e a própria vida de vocês. Quanto mais vocês fazem esse exercício, tanto melhor vocês vão entender aquelas coisas que nós estamos falando. E tanto mais vocês vão perceber como essas coisas não são, né, realidades que interessam apenas a alguns intelectuais aí, gente que não tem mais nada para fazer na vida, além de ficar pensando, né, sobre a morte da bezerra. Então, só queria abrir esse parênteses porque isso aqui ajuda muito a gente, tá? Então, o que eu vou fazer hoje é algo parecido com isto, só que como eu não conheço o Rafael, como eu não conheço o Kleber, a Raquel, eu não vou fazer isso pelo Rafael, pelo Kleber, pela Raquel. Então, cada um de vocês o faça. Eu vou trazer aqui alguns exemplos que podem ser bastante úteis para que vocês façam esse exercício de identificação dos nexos entre esses conteúdos conceituais aparentemente muito distantes da vida de vocês e a própria vida de vocês, tá? Então, é um convite, é um trabalho mesmo, tá?
Quer dizer, vocês vão aproveitar esse conteúdo aqui na medida que vocês fazem esse trabalho, senão vocês têm tempo perdido, vocês estão aí só gastando meia hora, 40 minutos do dia de vocês escutando um careca falando coisa estranha aí para vocês. Bom, então vamos continuar aqui, retomo o fio da meada, fecho esse parênteses e avançamos. Então, primeira coisa fundamental, né, a falar de sujeito estático é falar, falar a mesma coisa, né, dizer a mesma coisa que somos existências, existimos. Ou seja, a gente tende a extrapolar aquilo que é estável dentro da gente. A gente precisa que isso extrapole. A gente precisa que isso se derrame na nossa vida, se derrame na nossa ação, se derrame nos nossos trabalhos, nos nossos relacionamentos. Que se isso não acontece, aquilo a que me referia quando eu dizia que somos sujeitos estáticos, aquilo a que eu me referia quando eu dizia que, portanto, dizer quem eu sou é dar nas mãos dos outros, né? É dizer para os outros, confia em mim, né? Que eu vou me tornar isso aqui, né? Na verdade, eu impedir que isso aqui aconteça, né? Então, se eu não faço o trabalho de extrapolar, de deixar derramar aquilo que está estável, isso que é essencial em mim, eu certamente vou morrer como um idiota, eu certamente vou virar um bicho, eu certamente vou, né, não vou fazer antropologia, vou fazer zoologia, né? Então, isso aqui já nos ajuda. Vamos voltar, né? Vamos agora acrescentar mais uma palavrinha. Falamos de existência, vamos acrescentar mais uma palavrinha. Lá na definição do Boécio, eu dizia para vocês, olha, pessoa é a substância individual de natureza racional. Quando a gente usa a palavra natureza, neste contexto, a gente está usando a palavra que tem um significado muito, muito importante para nós aqui. E vai ajudar vocês a entender melhor, né, aquilo que eu estou querendo, né, que vocês comecem a elaborar. Natureza, né, a palavra natureza, vem do latim natura. E natura, por sua vez, é uma forma do latim, é uma forma de particípio do latim. A gente tem na língua portuguesa o particípio passado. No latim existe um particípio chamado particípio futuro. Tá? Que a palavra natura, em latim, é o particípio futuro do verbo nascor. O que é nascor, em latim, é nascer. Olha que coisa interessante. Particípio futuro, isso quer dizer, né, é meio difícil da gente traduzir um particípio futuro se a gente não tem, né? Mas é alguma coisa do ter me tornado, tá? Eu acho que a melhor forma de traduzir, né, um particípio futuro é alguma coisa desse jeito, né? Então, nascer tem alguma coisa que ver com ter me tornado. Só que a gente não aprendeu, né, que a gente vai se tornar alguma coisa no devir, no futuro. Então, quando a gente está falando da natureza racional, a gente está dizendo que essencialmente, olha aí, né, eu estou vinculando a palavra natureza à palavra essência, isso que a gente já nasce tendo algo este dado de estável. O que é estável? É este aspecto de racional, e já vimos tudo que diz respeito ao racional, né, que tem, né, a contraposição entre razão e intelecto. Então não vou me deter sobre isso. Então a natureza em nós é o revelar-se daquilo que é a minha essência. Tá? É justamente este caminho no qual a essência que nasce comigo e que ainda não está presente, é futura, vai vindo à tona. Vai vindo à tona. Tá? Então, olha só, tudo que eu usei até agora, tudo, seja a palavra existência, seja a palavra natureza, né, como particípio futuro de nascor, tudo que eu estou falando aqui para vocês até agora, na verdade eu estou repetindo o que já dissemos antes. Eu estou te trazendo, né, apenas algumas palavras a mais, para que vocês operem um pouco mais consistentemente. Ah, mas que bobagem ficar fazendo... Não, pessoal, não é bobagem. Né? O domínio das palavras é muito importante. Quer dizer, não é à toa que todos os processos, né, de autoritarismo, todos os processos totalitários começam exatamente por tirar o peso das palavras. E
povo, não nos enganemos, né? A gente usa palavras com sentidos, né, que foram manipulados para que a gente conheça as coisas como a gente as conhece. A psicologia, né, nesse sentido, foi uma ciência que talvez prestou os maiores desserviços à história, né, da civilização ocidental. Né? Por quê? Porque a psicologia virava e mexia, fazia exatamente isso, ela pegava as palavras, subvertia o seu significado, trazia-os, né, para dentro da materialidade, para o campo mais baixo, de forma que a gente foi, né, e não à toa, a psicologia justamente quis se colocar, ela nasceu como um projeto de se colocar no lugar da lógica, né? Até aí a palavra empatia, né? Quer dizer, não é à toa que ela surge neste momento, se colocando no lugar da lógica, justamente como um projeto, né? Como resultado de um projeto, né? Quer dizer, dessa filosofia pós-metafísica, né? Que desde o século XVII foi ganhando corpo no Ocidente. Ou seja, a gente foi tirando, né, a gente foi subvertendo o significado das coisas, a gente foi subvertendo o significado do bem e do mal. A psicologia fez isso de uma forma muito, muito poderosa. Ela soube muito bem fazer isso. E o problema é que, né, Raquel, Kleber, Silvia, né, todo mundo que está aqui, né, nasceu num contexto no qual esta subversão já havia acontecido. E vocês nem se dão conta. Então, sim, uma muito boa maneira de a gente conseguir sair debaixo desses escombros é a gente retomar o significado das coisas. Retomar o que está em jogo. Ah, mas é só por um purismo linguístico, gramatical, vocabular? Não, não é. É porque as palavras elas indicam experiências fundamentais. Se eu não sei o que é pessoa, eu muito facilmente considerarei como pessoa aquilo que a psicologia me diz que é. Aquilo que o último livro, o último best-seller que está nas bancas, nas bancas das livrarias, né, me define como sendo, né, define como sendo que é a pessoa humana. Não podemos fazer isso. Então a proposta dos diálogos antropológicos é justamente dar na mão de vocês um conjunto de palavras com os quais vocês possam não só operar no nível de uma erudição que vira bolha de sabão, mas que vocês possam começar a, né, olhar para vocês mesmos e dar o nome certo para cada coisa. Vocês são sujeitos estáticos, por conta disso tem, né, um padrão de comportamento, vocês estabelecem a morada de vocês, ethos, né, que é uma morada futurista, né, uma morada sempre lançada, estática, sempre lançada lá para frente. Vocês, quando justamente, né, vocês estabelecem o ethos lá na frente, quando vocês estabelecem o ethos, né, de vocês, a morada de vocês, o lar de vocês, o lugar no qual vocês serão aquilo que vocês devem ser, quando vocês estabelecem lá para frente, isso não é só alguma coisa que muda o seu comportamento agora, né, o seu comportamento como pessoa, mas muda também a forma como você olha para sujeitos estáticos como os seus semelhantes. Quer dizer, quanto mais você percebe que você é convidado a sair, a extrapolar no seu viver isso que é estável em você, olha quanta coisa que nasce, quanta coisa que pode brotar disso aqui. Cada vez que vocês, né, identificam, né, o quanto a natureza de vocês é uma natureza que é exatamente esta, né? Uma essência nasce, há algo de essencial que nasce com você e que precisa ir se realizando. Qual é a consequência disso, pessoal? A consequência disso é que você começa a se esforçar. Você começa pelo menos a se esforçar numa compreensão de si mesmo. E, né, eu dizia no início dessa live que hoje iríamos falar do senso religioso. Tá? Por quê? Porque o senso religioso, né, essa experiência do sagrado em nós, que vai ser objeto das nossas próximas lives, a sequência de lives que vier depois dessa, é algo que tem que ver com esta essência. Tá bom? Então eu vou fazer aqui para vocês 3 exemplos. Eu vou até colocar uma fotinha aqui, porque eu acho que uma imagem que vai ajudar bastante. Só encontrar onde é que eu salvei ela aqui. Dá 2 minutos aqui, porque tem 1 milhão de mensagens. Ok, pronto. Vamos começar com esse camarada aqui, ó. Tá bom? O que vocês estão vendo aí? Quem vocês estão vendo aí é ninguém menos do que o Ulisses, tá?
Esse aí é um mosaico, né, antigo, né, deve ser do início da era cristã, um mosaico bizantino, que representa, né, acho que não é nem bizantino, não, posso estar errado, tá? Me desculpem aí se eu estiver falando bobagem, mas enfim, isso não vem ao caso. Nós estamos aí diante de uma passagem, né, da Odisseia de Homero, né, uma passagem para quem já teve a oportunidade de ler, né, a Odisseia, deve se lembrar do episódio no qual Ulisses estava, né, navegando por mares onde havia, né, sereias, né, e ele estava lá com a sua embarcação e tinha um problema, ele ia ter que passar por aquela região onde tinha muitas sereias e não sabia o que fazer, né, sabendo do risco, né, terrível que era passar pelas sereias. Então ele colocou cera de ouvido, né, cera de abelha nos ouvidos de toda a sua tripulação, e para poder, né, conseguir né, conseguir encaminhar o barco, né, ele pediu para ser preso, porque ele queria escutar, né, o canto da sereia, ele pediu para ser preso, né, no mastro do barco, e assim conseguir mesmo. Mas enfim, né, a imagem que eu trouxe aqui não era nem para contar esse episódio, era mais para circunstanciar vocês aí no desenho. O que me interessa aqui é a figura do Ulisses. Tá? Bom, quem nunca leu a Odisseia, né, um belo convite aqui para todo mundo ler, que é um texto desses textos fundamentais, né, da civilização que a gente precisa conhecer. O Ulisses é um cara interessante, né? Porque o que acontece com Ulisses? Né? A Odisseia, né, que é nada mais nada menos do que a história do périplo, né, realizado por Odisseu, né, é o nome de Ulisses em grego, desde o final da guerra de Troia, né, até a chegada dele a Ítaca. Tá? Então a Odisseia conta nada mais nada menos do que essa transposição, né, esse percurso, né, de Ulisses, de Troia até Ítaca. Não é uma distância muito longa, tá? Entre Troia e Ítaca não estamos falando aí de uma distância gigantesca, né? Era uma distância que muito certamente, de forma rápida, ele conseguiria vencê-la. Só que a trajetória de Troia até Ítaca foi uma trajetória longuíssima, né? Se a gente fosse ali fazer as contas, né, do que está descrito ali na Odisseia, né, todo o percurso deve ter durado aí uns 5 anos, mais ou menos. Tá? Mas o que é interessante? Ítaca, né, a cidade de onde partiu Ulisses, né, para poder atuar junto do exército grego, né, contra os troianos, é o lugar onde estava Penélope, né, e Telêmaco. Né? Penélope, a mulher de Ulisses, e Telêmaco, o seu filho. Tá? Tudo que está ali descrito na Odisseia, né, revela a longa, a árdua, né, a difícil, a perigosa aventura de Ulisses. Ou seja, o êxtase de Ulisses. Ou seja, a existência de Ulisses. Ou seja, o caminho, né, de ir se tornando aquilo que ele nasceu para ser. Né? De retornar a casa é retornar àquilo que é a origem, retornar àquilo que é a essência. Né? Então, Ulisses, né, a Odisseia fala para a gente, né, de exatamente uma dinâmica que é própria do humano. Essa dinâmica mesmo do regressar àquilo que é, né, o ponto de partida do meu existir. Né? O Chesterton, né, tem uma frasezinha, né, eu não saberia repetir ipsis literis o que ele diz, mas é uma frase que tem muito que ver com isso. Né? Ele diz, olha, a maior de todas as aventuras humanas é voltar para casa. Né? É voltar para casa. Olha, aí o Gabriel lembrando do filho pródigo, uma imagem que também cabe muito bem, né, diante disso. Mas eu queria trazer primeiro, né, uma contribuição cultural, né, a Odisseia e a história do Ulisses. Então a gente precisa, né, entender que e vamos lembrar disso aqui que é interessante. Né? No caminho de Ulisses, por que ele demora 5 anos para fazer uma travessia que não era nem tão longa assim? Porque quem já leu a Odisseia vai ver que Ulisses, no meio do caminho, ele sempre parava. Né? Parava em algumas ilhas, em algumas praias. Para quê? Né? Porque ele estava seduzido por alguma coisa. Ele é seduzido normalmente pela beleza das deusas,
né, seduzido por alguma, né, pelos rebanhos de um deus ou de um titã. Ele sempre se deixava seduzir por alguma coisa, ele parava. Né? Cada vez que ele parava, né, de uma maneira ou de outra, era como se ele estivesse dizendo que o meu existir, né, o meu êxtase, parece encontrar resposta aqui. Né? Então, esse voltar para casa do Ulisses, este voltar para casa de cada um de nós, tem que ter um cuidado. O cuidado de não parar no meio do caminho. O de não parar seduzido pelas belezas das deusas. Né? Pelas belezas de tantas, pelas belezas e pelo encanto, né, de tantas coisas que a realidade vai mostrando para a gente. Há algo de um encanto, há algo de um fascínio que a realidade prodigiosamente, né, nos coloca diante dos olhos. Né? Só que se a gente não cuidar, a gente acaba abandonando Ítaca. Né? E Ulisses, né, conseguiu vencer, né, dizer, a duras penas, é verdade, né, ele conseguiu vencer essa sedução e foi, né, dizer, do princípio ao fim, né, deixando-se guiar por aquilo que é o seu existir. Tá? E olha aqui, eu selecionei 2 trechinhos da Odisseia que são interessantes. Né? Ulisses se esquece de Ítaca, e se esquece por um tempo, né? E acredita que o fim e o princípio de seu existir sejam aquelas belezas encontradas no meio do caminho, aquelas coisas fascinantes encontradas no meio do caminho. Mas, e aí abre aspas, nunca em seus olhos as lágrimas secaram, e ia-se sua doce vitalidade chorando pelo retorno. Lembrando-se de Ítaca, Ulisses se dá sempre conta de que, abre aspas, ainda é seu quinhão ver os seus e alcançar a casa com alto teto e sua terra pátria. Povo, então a primeira imagem que eu queria que vocês tivessem é essa, a imagem, né, de um Ulisses. Cada um de nós é como Ulisses. Cada um de nós está voltando para a própria casa. E qual é a própria casa? É a origem. Qual é a origem? É a definição. Qual é a definição? Ter sido amado, ter sido escolhido, ter sido definido previamente, ter sido amado pelo amor. Esta aqui é a nossa casa. E a nossa casa é alguma coisa que só se realiza, dizer, o nosso lar, o ethos, daí a ética, daí todo um padrão de comportamento, todo um conjunto de hábitos, todo um conjunto de ações que a gente vai estabelecendo na relação com os demais, precisa ser definida pelo quê? Pela adesão, por aderir ao princípio, aderir a esta casa e não parar no meio do caminho e manter os olhos, nos olhos as lágrimas, né? Que nunca se secam, né? E que continuam chorando pelo retorno. Cada um de nós sabe identificar isso em si. Beleza? Essa é uma primeira imagem. Vamos ver uma segunda imagem. Essa aqui é uma imagem talvez não conhecida de todos, mas é uma figura também importante que eu queria também chamar a atenção. Saímos agora do campo cultural, né, da Odisseia. Vamos entrar agora dentro de um olhar, né, para um dado aqui da tradição judaico-cristã. Essa figurinha aí, né, é ninguém menos do que Moisés. Quem conhece um pouquinho a história de Moisés vai logo já fazer o passo que eu preciso que faça aqui. Mas eu vou, em linhas gerais, só para deixar aqui para todo mundo estar no mesmo pé que eu, né, só dar uma noção. O que aconteceu, né, com a história de Moisés? Moisés era um judeu que havia sido criado dentro do palácio, né, do faraó, no Egito, no período em que o povo judeu estava escravo dos egípcios. Tá? E tem toda a história, né, de como, né, o Javé, né, o Deus, né, aquele que chama Moisés e pede para Moisés guiar o povo para a saída do Egito, né, para se libertar, né, do jugo da escravidão. E aí, né, acontece então
Não vou entrar nesse detalhe, mas acontece então que eles conseguem sair, né, atravessam o Mar Vermelho e começa ali, né, os 40 anos de êxodo. Olha aqui outra palavra, êxodo, êxtase, existir. Todas são palavras. Êxodo vem de ex-odos, caminho para fora, odos, caminho. Né? Então, tudo, né, nós estamos falando sempre da mesma coisa. Né? A Odisseia, né, a mesma coisa, é um sair de Troia, voltar para Ítaca. O êxodo do povo judeu, né, é sair da escravidão, né, e rumar para junto da terra prometida. Né? O que acontece? São 40 anos de travessia no deserto. 40 anos em que o povo tem apenas uma coisa: a promessa. A promessa da terra onde vão correr, né, leite e mel. Né? A promessa da terra onde, né, a água brotará da pedra. Né? Quer dizer, é uma promessa. Tudo que o povo judeu tem é uma promessa. Né? E o povo segue entre quedas e dúvidas. Né? Quem conhece a história do Êxodo aí sabe o quanto o povo judeu cabeça dura. Né? Enfim, né? Eles vão seguindo. São 40 anos. Tudo que eles têm é a promessa. Moisés segue com essa turma toda, né, pelo deserto, até chegar, né, na beiradinha da terra prometida. Tá? Que acontece? Chegam, né, perto da terra prometida, também Abraão. Eu ia trazer uma outra figura que eu ia trazer, Abraão, Padre Wesley, bem lembrado, mas eu preferi o Moisés aqui. Quando está chegando perto da terra prometida, o que acontece? Moisés se dá conta, né, de que ele não poderia entrar na terra prometida. Ele sobe até o Monte Nebo, né, aí a imagem, né, do Moisés no alto do Monte Nebo, de onde ele contempla a terra prometida e onde ele vem a morrer, efetivamente. O que acontece aqui? Qual que é o novo passo que eu queria dar para vocês aqui em termos de imagem? Nós estamos aqui agora diante de uma outra história. É uma história de Êxodo também, mas é uma história diferente um pouco da história do Ulisses. Por quê? Porque Ulisses, ele para na materialidade. Ele tem sempre Ítaca. Mas o que é aquilo que ele busca? É Ítaca, é a pátria. É a casa com alto teto. É a Ítaca, sua terra pátria. É a sua esposa Penélope, é seu filho Telêmaco. Ou seja, Ulisses caminha em direção a alguma coisa, é um êxtase, certamente, mas é um êxtase que, vamos pensar, se ele se define por Ítaca, se ele se define por a casa com alto teto, se ele se define por a sua terra pátria, se ele se define por Penélope, se ele se define por Telêmaco, o que Ulisses vai ser? Vai ser Ítaca, casa, terra pátria, Penélope, Telêmaco. Percebem? Diferentemente, na figura do povo judeu, mais especificamente na figura de Moisés, o caminho é um caminho em direção a alguma coisa que foi prometida. Alguma coisa que foi prometida e que, inclusive, no caso de Moisés, ele não aproveita. Ele não curtiu a terra prometida. E qual é o problema, ou melhor, qual é a mensagem que está sendo, que nos revela, né, que aparece nessa história do Moisés? É que o homem não foi feito para a terra prometida. O homem não foi feito para, né? Moisés não se realiza porque chegou à terra prometida, porque pôde aproveitar do lugar onde correm rios de leite e mel. Não! Ele não tirou proveito nenhum disso. Na verdade, a vida dele foi só sacrifício. E sacrifício com um povo cabeça dura como eram os judeus. A vida dele foi um saco, porque o povo judeu só se metia em enrascada. Era um povo de cabeça dura, um povo reclamão. Né? Essa vida dele, nesse sentido, não teve nada de um certo gozo daquilo que lhe havia sido prometido. Como ele continua caminhando? Ele continua caminhando só porque ele não foi feito para a terra prometida. Ele foi feito para a suprema realização de si.
E a suprema realização de si não é chegar à Terra Prometida. A suprema realização de si é ser sujeito estático. A suprema realização de si é exatamente seguir um caminho que não tem nada a ver com possuir, tem que ver com ser possuído. E aí vem a última imagem que eu queria mostrar para vocês, que é uma figura também, né, bastante conhecida daqueles que conhecem um pouquinho aí das Escrituras Sagradas e que, mais uma vez, né, agora saímos do espectro, né, do judaísmo e adentramos aqui um mundo mais propriamente cristão, digamos assim. Tá? Essa aí é uma figura conhecida, né, por todos como o Noli Me Tangere, né? Não me toques. Tá? E é a história que, logo depois da ressurreição de Cristo, né, Maria Madalena, se eu não estou enganado, tá? Posso depois me corrija aí, padroeiros, se eu estiver falando alguma bobagem, vai até o túmulo de Jesus Cristo para poder, né, colocar perfumes, né, e tudo mais. Chega lá, encontra o túmulo aberto, né, chora, né, então está com os olhos embaciados, né, cheios de lágrimas. Onde que colocaram o meu Senhor? Onde colocaram o meu Senhor? E de repente ela vê um movimento, né, no jardim ali, nas proximidades do túmulo, e vê uma figura, né, se volta para essa figura achando que era o jardineiro, né, e vira para ele e diz: meu senhor, se por acaso eu vim aqui, né, para poder cuidar do corpo de Jesus Cristo e não encontrei ele, por acaso você o colocou em algum lugar, né? E achando que ele era o jardineiro, né? E aí essa figura que pareceu a Maria como sendo, né, o jardineiro, né? Ela, imagina, ela devia estar com os olhos cheios de lágrimas, embaçados, né? Dificuldade de ver. Essa figura vira e simplesmente diz: Maria. Né? Vira, né? Quando ela escuta, né, essa palavra Maria, ela é chamada pelo nome dela. Quando ela é chamada pelo nome, lembremos-nos disso, povo. Quando a gente recebe um nome, a gente é amado. Quer dizer, o nome é uma coisa que serve para que a gente possa ser amado. A gente dá nome para que a gente possa amar. Né? A gente não pode amar, né, o canivete. Né? A gente pode amar a Maria, a gente pode amar a Renata, a gente pode amar o João, a gente pode amar o Pedro, a gente pode amar a Clara, a gente pode amar uma pessoa. Né? Por isso que a gente dá nome para os nossos pets. Né? Então, quando Cristo, que na verdade Maria achou que era o jardineiro, vira e fala Maria, o que ela experimenta? Ela experimenta alguém que está dizendo para ela, né, dizer qual é a natureza dela, qual é, portanto, o movimento estático que ela tem que fazer, qual é o êxodo que ela tem que fazer, qual é a existência de Maria. E aí, quando ela ouve isso, o que ela faz? Imediatamente ela corre em direção, né, ao jardineiro e descobre que é o Senhor, né, e fala Rabuni, né, um jeito, né, delicado, amoroso, né, de dizer mestre, né, meu mestrezinho, né, e tenta tocar Cristo. E Cristo então, né, diz em latim, né, que ficou traduzido, né, a Vulgata, né, a Vulgata é o texto da Bíblia, a primeira tradução do texto da Bíblia para o latim. Na Vulgata aparece como Noli Me Tangere. Na Neo-Vulgata, com uma correção, né, aparece como Noli Me Tennere, tá? Que é uma tradução mais adequada. Noli Me Tangere é não me toques. Noli Me Tendere, é não me detenhas, não me segures. Diz: non dunenin ascendit ad patrem meum. Noli me tenere, non dunenin ascendi ad patrem meum. Ou seja, não me segures, não me detenhas. Eu ainda não subi para o meu Pai. Olha que troço genial! Esta é a dica para todos nós.
Não se detenha, Francisco Dória. Não se detenha, Patrícia. Não se detenha, Padre Wesley. Naquilo que você quer possuir, agarrar, segurar. Naquilo que está nas mãos e que você consegue possuir e agarrar, como Ulisses o fez. Por que não? Porque você ainda não ascendeu. Você ainda não seguiu o caminho de subida. O caminho de subida que é aquele que é o teu caminho, o êxodo, o teu êxodo você ainda não o fez. Enquanto você não fizer o êxodo certo, enquanto cada um de nós não fizer o êxodo certo, ou seja, ascender, ascendit, subir aquilo que é próprio do humano, enquanto eu não chegar àquele ponto ao qual todo o meu existir tende, que extrapola o momento presente, enquanto isso não acontecer, não posso me deter em nada. Noli me tenere, non duneni nascendit ad patrem meum. Não me detenhas. Se cada um de nós puder dizer isso na vida, diante daquelas tendências terríveis de se deter no sexo, de se deter no dinheiro, de se deter nas posses pequenas, de se deter na fama. Enquanto a gente está preso nessas coisas que nos detêm, a gente está fazendo o caminho de Ulisses. A gente está até fazendo um êxtase. Mas a gente está fazendo um êxtase que é fadado a, ao invés de nos levar para cima, nos levar para baixo. Tanto que Ulisses, lá na Divina Comédia, está, é encontrado por Dante Alighieri no inferno. Ulisses está no inferno. É o destino de todo homem, de toda mulher que se detém na materialidade. Esse é o destino de todos nós. Se nos detivermos na materialidade, portanto, resumo da ópera, era para ser de 30 minutos, já ficou 47, paciência. Resumo da ópera. Amigos, lembrem-se de uma coisa. Há dentro da gente uma coisa que não cala e que a gente abafa de tudo quanto é jeito, chamada senso religioso, que pede da gente um chegar a dizer noli me tenere, non duneni nascendit ad patrem meum. Isso pede da gente o tempo inteiro isso. O senso religioso pede da gente, está gritando dentro da gente o tempo inteiro. Noli me tenere, noli me tenere, noli me tenere. E a gente, imbecil, continua se detendo nas coisas que não tem que se deter. Entenderam por que é tão importante a gente saber antropologia? E saber antropologia adequadamente. Entenderam por que é tão importante a gente ficar sabendo as palavras certas? Porque quando a gente sabe as palavras certas, a gente lê a gente mesmo do jeito certo, caramba. A gente para de ficar perdendo tempo com essas subversões, com essas reduções daquilo que é a gente, pelo amor de Deus. Noli me tenere. Todo mundo tem que começar a dizer isto. Noli me tenere. Cada vez que você se ver preso, diga noli me tenere. Noli me tenere. Aprende a fazer disso quase que uma oração. Aprende a fazer disso uma coisa constante. Noli me tenere. Cada vez que você se vê na preguiça, noli me tenere. Cada vez que você se vê com inveja, noli me tenere. Cada vez que você se vê com soberba, noli me tenere. Cada vez que você se vê na luxúria, na gula, na avareza, na ira, noli me tenere, noli me tenere. Non duneni nascendit ad patrem meum. Diga sempre isto. Beleza? Estou abrindo para vocês aqui um segundo e último, um segundo bloco dentro dessa desse mesmo caminho que a gente veio fazendo. Então, a partir dessa live aqui, nós vamos começar a falar de nada mais, nada menos do que da experiência religiosa, da experiência do sagrado na definição da pessoa humana. Povo, é isto. Brigadíssimo por todos aqui. Eu andei olhando aqui, não vi nenhuma pergunta, então eu vou terminar, porque já deu 50 minutos de live, não era para ser. Se quiserem tirar alguma dúvida, não se acanhem de mandar para mim no direct. Tem sempre alguma chance aí, tá bom?
Povo, brigadíssimo. Até breve. Tchau. Bom fim de semana para todo mundo. Fiquem com Deus.